Oi, oi, divas! Como que vocês estão? Mais um videozinho começando, né? E eu tô de volta pro meu cenário, como vocês podem ver, que é meu lugar favorito de gravar, gente. Eu preciso confessar que eu já testei outros, mas esse é perfeito, porque eu fico aqui sentadinha no meu sofá e também tem várias coisinhas que me representam. Então, assim, o meu lado estético, sabe? De usuária do We Heart It nos anos 2000, fica muito satisfeito. Enfim. Hoje eu queria falar com vocês sobre estilo, né? Como descobrir o seu estilo. E como que estilo é muito mais do que vestir uma roupa. Mas antes da gente seguir nesse assunto, se inscreve aqui no canal para poder fazer ele crescer. Vocês estão vendo que eu tô muito dedicada, né, gente? Então me ajuda aí. Faça um comentário também. Qual que é seu estilo? Você já descobriu o seu estilo? Quais são as dificuldades, caso você não tenha descoberto ainda? E agora, sem mais delongas, vamos para esse assunto, né? Vocês já pararam para pensar que a maioria das pessoas não sabem aquilo que elas vestem? Eu tenho muito esse pensamento, às vezes, quando eu tô na rua e eu vejo alguém vestindo qualquer roupa. E me questiono, o que será que essa pessoa pensou quando ela viu aquela roupa? Mesmo seja uma roupa que tá no meu gosto ou que não esteja, eu sempre me pergunto isso, porque pra mim é muito interessante como que as pessoas fazem as suas escolhas de visual. Eu já falei com vocês que eu sou meio viajada, né, gente? Então eu adoro, tipo, imaginar a vida das pessoas, imaginar as escolhas delas. Então eu sempre me questiono isso. Por que será que a pessoa fez essa escolha dessa roupa esse dia? Quando ela foi comprar essa roupa, o que ela imaginou? Será que ela estava em busca de conforto? Era preço? O que isso diz respeito sobre ela? A maioria das pessoas, elas não se vestem para si mesmas, mas para poder caber. E aí o caber pode ser num ambiente, pode ser em um grupo, pode ser para poder parecer uma coisa também que ela não é. No fim das contas, é sempre o olhar do outro que tá ditando aquilo que você tá vestindo. E se a gente pergunta para essas pessoas qual que é o estilo delas, muitas vezes elas não sabem. E tem aquele papo de, ai, quem se define, se rotula e tudo mais, e eu concordo de certo nível. Só que é muito importante a gente saber aquilo que nos representa. Eu digo isso, gente, porque estilo deveria ser, né? A forma como a gente se veste é a forma como a gente se apresenta pro mundo. Então tem muito a ver ali com as coisas que você gosta, com as suas referências de vida, e não só uma roupa que você tá colocando ali, né? É óbvio que tem situações e situações. Tem momentos que você só vai colocar a roupa porque você precisa, sei lá, sair, tá com pressa, qualquer coisa assim. Mas no geral, quando a gente se arruma, quando a gente quer se apresentar para o mundo, isso deveria ser uma coisa a se pensar. O que aquela roupa está dizendo sobre mim? Ela está representando a pessoa que eu sou? Como uma pessoa meio poética e romântica, eu sinto que o estilo, ele é sua alma em forma de roupa. Eu já falei em alguns episódios do podcast sobre isso, inclusive. Se você não segue o Tá Tudo Beleza, vai lá, em links aqui no canal e tudo mais, que também é uma comunidade que tá crescendo muito. E se a gente pensa nas pessoas antigas, né, tipo, não dos anos 2010 pra frente, mas mais antigas um pouquinho, a gente vê muito como que as pessoas, antes delas terem um estilo, elas tinham uma personalidade. E a personalidade era inserida naquele estilo. Então, antes das pessoas terem stylists, por exemplo, elas já tinham o estilo delas. Hoje, você tem muitas pessoas que apenas constroem a imagem das outras muito antes dessa imagem já existir. Muito antes da pessoa ter um estilo específico, dela gostar de certas coisas específicas, sabe? Tem essa construção do que a pessoa quer passar. Se eu penso nessas referências ainda antigas, por exemplo, a Jane Birkin, né, que é a minha musa suprema. O estilo dela representava muito a personalidade dela. A cestinha que ela usava não era uma coisa, ai, vou usar uma cestinha porque eu quero causar. Não, ela queria uma solução fácil para uma jovem mãe descolada que tinha que chuchar um tanto de coisa dentro da bolsa e não tinham bolsas ali que a representassem tanto assim. Que hoje o que eu sinto é que o estilo, ele tá muito performado, tudo é muito performático, né? Então eu quero transmitir elegância, então eu vou usar alfaiataria, como se elegância fosse uma coisa única. Eu quero ser uma pessoa extremamente estética, e aí a gente vê essas pessoas que se vestem como se elas estivessem no Pinterest, que, assim, por mais que seja um estilo bonito, né, agradável ao olhar, muitas vezes é algo muito montado ali, e a pessoa, ela tá milimetricamente pensada e seguindo tendência também. Eu adoro essas estéticas, eu acho que é uma super ferramenta pra gente procurar referências e tudo mais. Só que também tem uma padronização, como tudo nesse sistema que a gente vive, né? Então tem uma padronização estética de vidas mesmo. As pessoas querem vidas como se elas tivessem saídas do Pinterest, e nisso, nesse contexto, o estilo se perde. E aí quando me perguntam como que eu descubro o meu estilo, o que você fez para poder descobrir o seu, e aí que eu vou te dar, não um passo a passo, mas aquilo que funcionou para mim e que eu acho que é a melhor forma da gente encontrar um estilo e construir ele de forma autêntica. Estilo, gente, nada mais é do que testar. E testar leva tempo, testar vai ter erro, vai ter dia que você não vai se sentir confortável, você vai colocar e falar, nossa, isso não tem nada a ver. Você vai experimentar um tanto de coisa e não vai gostar de nada, e aí você vai sair básica no fim das contas. Estilo é isso.
é construção. Momento de vida também, daquilo que te representa. Porque o estilo, ele vai se adaptando ao longo da vida. Surge quando o medo de ser ridícula desaparece. Isso, inclusive, é um ponto que a gente falou, né, sobre como lidar com críticas. Se ainda não viu esse vídeo, é o anterior a esse, que tem muito isso, né? É quando você para de importar com essas coisas e que você entende que as suas referências vão ser diferentes da referência de outras pessoas. E tá tudo bem, porque você tá sendo fiel àquilo que te representa, à sua personalidade, aos seus gostos e ao seu universo, no fim das contas. A descoberta de estilo tem esse elemento, né, que você não vai ser bonita pra todo mundo. Nem todo mundo vai gostar da sua roupa, e tá tudo bem. Tem gente que deve achar estranho eu usar bota no calor, por exemplo, sabe? Pra além de, meu Deus, como você consegue usar bota no calor? Meu Deus, que coisa feia usar bota no calor. E eu uso bota no calor. Eu adoro minha botinha country com vestidinhos super leves. E não tô dizendo, oh meu Deus, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Ou, oh my God, she's so crazy, I love her. Mas vocês entendem que para algumas pessoas isso não vai fazer sentido? E tem muito a ver com o contexto que você tá inserido também. Às vezes você vai fazer escolhas estéticas, por exemplo, e você vive numa cidade como São Paulo, que ninguém vai estar ligando tanto. Agora, se você tá numa cidade menorzinha, que o universo das pessoas é diferente, você vai ser taxada de doidinha de bairro. E tudo certo. Acho que estilo também tem a ver com isso, sabe? Com você tancar suas escolhas. Entender que seu estilo, ele tem que ser bonito pra você e não pros outros. E isso é difícil, né, gente? É muito complicado mesmo. Mas eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho, porque senão você nunca vai ter um estilo que te representa. Você sempre vai estar correndo atrás de tendência, se sentindo atrasada, porque a tendência vai e vem, gastando rios de dinheiro, né, prejudicando o planeta e por aí vai. E nada contra inserir tendências, tá, gente? No seu estilo, tudo certo. Só que quem fica só atrás de tendência vive uma vida chata, eu acho. Vive uma vida que você se sente sempre atrás e sempre menos, e sempre deslocada, e refém também. Você não quer isso pra sua vida, né? Outro ponto, eu acho que as pessoas, no geral, elas tentam descobrir o seu estilo olhando pra outras pessoas. E ter referência, gente, é super importante. As minhas referências moldaram meu estilo de certa forma, sabe? Só que antes de eu ter essas referências, eu tinha certos gostos que essas referências estavam. Então, por exemplo, antes de eu achar a Stevie Nicks muito maneira em termos de roupa, por exemplo, eu já gostava da música dela, né? Eu gostava, sempre fui muito fã de Fleetwood Mac, que é uma das minhas bandas favoritas, né? Até hoje. Então, antes de eu gostar da Jane, por exemplo, eu não descobri a Jane, tipo, a Jane brotou na minha vida. Eu gostava muito de cinema francês. E aí, através do cinema francês, eu descobri o Serge Gainsbourg, e aí eu descobri a Jane Birkin, e aí, assim, eu fui descobrindo outras referências também. Uma coisa puxando a outra que já tinha a ver com os meus gostos e com o meu repertório de vida mesmo. Aquilo que pulsa em você, sabe? Que te faz sentir viva. E eu acho que isso é a coisa mais bonita que tem, inclusive. Por exemplo, uma pessoa que ela é super artística, assim. Uma pessoa que tá nas artes plásticas, uma pessoa que pinta. Você vai ver uma pessoa mais maximalista, né? Você entende que aquilo faz muito parte do universo dela. E daquilo que ela gosta, daquilo que ela é, daquilo que ela trabalha. E essas coisas, né? Do universo da pessoa, das referências que ela tem, vão ditar aquilo que ela... Como ela se sente poderosa também. Então vai ter gente, por exemplo, que ela vai se achar, assim, fodástica de salto alto, sabe? É o estilo da pessoa, uma coisa mais femme fatale, uma coisa, assim, mais glamurosa, e é assim que ela se sente bem. Vão ter outras pessoas que elas vão se sentir maravilhosas com uma jardineira e um all-star. E a pergunta muda, né? Ao invés de ser, o que que tá na moda? O que que é tendência? Vira quem eu sou e como eu posso traduzir isso na moda. Inclusive, eu vou falar pra vocês, uma das piores coisas que eu acho que alguém pode falar, principalmente quem trabalha, né, vendendo roupa e tal, fora do mainstream, eu vou contar esse caso pra vocês porque me ocorreu. Eu fui num brechó, numa feira de brechó recentemente, e aí uma moça virou pra mim e ela queria apresentar coisas que não tinham nada a ver comigo, tá? Não, ela não tinha obrigação de saber o meu estilo, mas assim, ela não tinha nada a ver comigo e ela tava querendo me vender aquilo. E ela virou pra mim e falou assim, isso aqui vai usar muito, essa cor tá usando muito, esse estilo de roupa, acho que era tipo um colete, assim. Não um coletinho, mas era tipo um colete meio Faria Lima, assim, das ideias. Tá usando demais e tal, e eu fiquei tipo... Isso eu não acho uma coisa legal de se falar no geral, tipo, você deve comprar isso porque tá usando, porque tá na moda, né, tá super em alta. Como que isso pode ser algo decisivo pra você escolher o que que você vai usar? E entender também que moda não é sobre o que que você vai usar que vai harmonizar melhor com você, sabe? Eu sou também, gente, tão contra isso, porque eu acho que isso mata estilo. E eu não tô dizendo que não tem uma lógica tipo, por detrás e tudo mais, mas eu vi um conteúdo de uma mulher, uma gringa, inclusive, sobre isso, que ela pega celebridades, né? Eu vi ela pegando a Lily Rose Depp, a Kirsten Dunst, se não me engano, e aí ela coloca, tipo, o que eu faria se eu fosse a fulana, ou se eu fosse a stylist da fulana, algo do tipo, não lembro mais como que ela escreve isso. Mas aí ela pega a pessoa
que tem o estilo dela, que tem a cor de cabelo dela, e aí ela coloca o que seria mais harmônico pra aquela pessoa. Quem disse que você necessariamente quer ser mais harmônica? De que você quer usar aquilo que necessariamente te valoriza? Porque pra mim, gente, essa ideia de se valorizar também é muito subjetiva. Valorizar que essas pessoas vendem geralmente tá muito dentro do padrão. Então, por exemplo, é falar que pessoas gordas não podem usar determinado tipo de roupa porque vão fazer elas ficarem mais gordas, que você tem que usar esse tipo de roupa pra você parecer mais magra. Vocês entendem que o valorizar ainda é muito carregado desses estigmas? É matar seu estilo você focar nisso. Outro ponto super importante de falar aqui, muitas vezes, né, quando a gente tá no processo de descoberta de estilo e que a gente quer ser vista de outra forma, e isso acontece muito com pessoas que a pessoa tem medo, por exemplo, de parecer básica. Eu não quero ser uma pessoa básica. Então ela tenta forçar um tanto de coisa ali, que às vezes não tem nada a ver com ela, pra poder ser lida de uma forma pelas pessoas, de uma forma diferente do que ela é. Então você pode querer parecer mais madura, mais sexy, mais cool, ou mais criativa. Se aquilo não tem a ver com você, vai ficar estranho. Vai soar, sabe, vale da estranheza. Você olha pessoas e fala assim, nossa, essa pessoa não tá confortável com essa roupa. A era das redes sociais tem muito isso, porque ninguém quer parecer, sabe, chato. Todo mundo quer parecer um pouquinho mais descolado, um pouquinho mais legal, um pouquinho mais interessante. E aí a gente vai perdendo esses elementos que são tão nossos, que a gente poderia construir um estilo muito legal com isso. Até em relação a pessoa ter um estilo mais básico, por exemplo. Qual que é o problema de você ter um estilo mais básico? A Xadê tem um estilo mais básico, né, mais minimalista, que eu quero dizer. E mesmo assim, ela é muito cool. Ela tá sendo fiel à personalidade dela. E por isso que fica tão legal. E aí, pra poder saber, né, se a gente encontrou ou não o nosso estilo, a pergunta, né, ou então um elemento que tem que estar ali é: eu tô precisando forçar pra poder usar isso? Sabe? Então, a pessoa, ela quer parecer sexy dentro dos moldes tradicionais de ser sexy. Porque eu já falei pra vocês, eu acho que tem tantas maneiras de ser sexy, né? Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu posso fazer também. O ponto desse elemento de ser sexy é que muitas vezes a pessoa, ela quer performar essa sensualidade tradicional e você vê que a pessoa tá desconfortável. Você vê que a pessoa tá com uma roupa mais justa, com um decotão, e ela tá tipo: meu Deus, eu não tô bem, não tô confortável. Você percebe, sabe? Mesma coisa quando você vê alguém que tá desconfortável andando num salto. Você sabe que aquela pessoa, ela não queria estar usando aquele salto, mas ela tá tendo que usar aquele salto, né, por N motivos, às vezes até por motivos profissionais. Só que você tá vendo que aquilo ali não representa a pessoa. Não é uma coisa única, né, gente? Então, a pessoa que ela tem um estilo mais largadão, por exemplo, ela nunca pode usar um salto alto. Mas quando ela usar o salto alto, vai ser do jeito dela, entende? Sem precisar forçar um molde que não diz respeito a ela, que não tem nada a ver com ela. Eu posso, inclusive, falar pra vocês, até em relação a salto alto especificamente, em relação a mim, assim. Eu acho muito bonito salto alto, sabe? Um escarpão, assim, acho bonito. Só que quando eu uso salto alto, eu uso salto alto da minha maneira. Porque aquele tipo de salto específico, né? Esse escarpão, por exemplo, não combina comigo. Sabe? Não combina comigo. E eu até teve uma época que eu trabalhava num escritório todo chique e tal, e aí eu tinha que usar umas roupas, né, mais arrumadas assim, e eu tentei uma época ser um pouco mais minimalista e usar essas roupas, né, ditas mais elegantes, assim, que era bem visto no trabalho, só que aquilo não me representa. Por mais que eu ficasse bonita, eu olhava pra mim e eu gostava, só que eu gosto de outro tipo de coisa, de usar saltos que são um pouco mais grosseiros, digamos assim, né? Um pouco mais plataforma, mais pesadão. É mais meu estilo, eu gosto de taxa, eu gosto dessas coisas. Então, esse visual mais, né, mulher elegante de negócios da forma tradicional de ser, ele não combina comigo. E aí, às vezes, ao mesmo tempo que eu me achava bonita, eu me achava meio estranha. Eu ficava gata, porém, não tem muito a ver com você, né, boneca? Enfim, por isso, tudo que eu digo, eu acho que moda é uma ferramenta e não é uma prisão. Não deveria ser uma prisão. E vendem pra gente como se fosse uma prisão, né? Que você tem que se encaixar certos moldes. Que se você tem o rosto X ou Y, você tem que ter esse tipo de cabelo, esse corte, né? Que tem a ver com beleza, mas no fim das contas estilo também. Ai, se você tem um corpo... Ai, como é que chama aqueles trem, gente? Gamine, não sei das quantas, uns nomes. Eu, inclusive, assim, off, eu acho muito engraçado esses nomes, Gamine. O dia, assim, que eu fui... A primeira vez que eu vi isso, eu achei tão bom, tipo, Gamine. Ai, nossa, fulano é uma gamine. E eu acho que até que essas ferramentas, elas são legais pra pessoa conseguir se ver, mas tem outras formas da pessoa se ver melhor também, sem ter que ficar presa, sabe? Acho que pra mim é a mesma coisa de paleta de cor. Pode te auxiliar numa descoberta, mas se você ficar presa naquilo, vai limitar seu estilo. E aí vai deixar de ser uma coisa autêntica, que você tá querendo vestir aquilo que te representa, aquilo que você gosta, simplesmente caber no molde do que é mais harmônico pra você. Em relação à paleta de cor, a minha paleta de cor, eu fiz tem um tempo já, foi em 2021, sei lá. Ela é verão claro, acho que é verão claro.
E é uma paleta, gente, que assim, eu acho as cores bonitas, acho que as cores ficam até boas em mim, só que eu não gosto. Sabe o que é não gostar? Eu não gosto de azul clarinho. Eu não gosto necessariamente de rosa clarinho. Eu não gosto muito de tons pastéis. Eu gosto desse tipo de cor, assim, né? Bege e tal, acho bonito. E ela não tem várias outras cores que são as cores que eu uso todo dia, sabe? Tem só essas cores mais fofinhas, assim, né? Cores delicadas, que eu acho que me iluminam. Mas eu quero ficar iluminada? Não sei se eu quero ficar iluminada. Eu quero usar aquilo que me representa. E é isso. Eu acho que quando você entende isso, minha amiga, você sim consegue descobrir seu estilo. Porque aí vai ser uma coisa que não tá baseada em rede social, em novas ferramentas, no sistema Kibe, na paleta de cor. Não! Você tá sendo fiel àquilo que você tem. E não tem problema você buscar ferramentas que podem te auxiliar a se sentir confortável com as coisas. Não fique presa nisso. Porque isso é aquela coisa, nossa, gosto de mim de cabelo comprido, por exemplo. Mas um dia que eu quiser ter um pixie, por mais que, sei lá, minha cabeça seja meio... Eu sou meio cabeçuda, por exemplo. Mas eu quero ter um pixie. E é isso, vou fazer um pixie. Tá tudo bem. Mesmo que não seja a coisa mais harmônica pra mim, mas talvez algum dia faça sentido pro meu estilo, sei lá, entende? Então eu acho que estilo, ele é mutável, ele é fluido, mas ele sempre vai ter a sua essência ali. O momento de vida que você tá, aquilo que te representa, os seus gostos. Porque gosto é algo que você vai trazendo mais coisas ali, mas dificilmente você, quando você era mais nova, você gosta de uma coisa e aí você começa a odiar aquela coisa. E mesmo que você passe a desgostar ou criticar aquela coisa que você gostava, ela ainda teve uma importância ali na sua vida e disse algum tipo de respeito ali sobre você, sabe? Então, por exemplo, até em relação à música a gente pode pensar sobre isso. Quando era mais nova, eu gostava muito indie, sabe? Tipo Arctic Monkeys, assim. E hoje em dia eu não escuto tanto mais. Mas eu ainda gosto, eu ainda acho legal, ainda tá dentro de mim ali aqueles elementos de estilo dessas coisas que me representavam, entende? Então é isso, eu acho que a descoberta do estilo nada mais é, gente, do que autoconhecimento. Tudo na vida eu acho que a gente pode resumir em autoconhecimento. E pra você ter autoconhecimento, você tem que sair dessa lógica de rede social, daquilo que é elegante, daquilo que é sexy, daquilo que é legal, daquilo lá, Pinterest. Sai disso, sabe? Exige observação, observar aquilo que te chama atenção em outras pessoas também. E até se perguntar por que essas coisas chamam atenção em outras pessoas. Por que você gosta? Será que é realmente genuíno seu? Ou é uma projeção daquilo que você gostaria de ser? Às vezes a gente confunde. A gente copia estilos de pessoas que a gente admira, mas que não tem nada a ver com a gente. E tá tudo bem admirar, tá, gente? Acho super saudável a gente admirar várias pessoas de diversos estilos, de diversas personalidades, de diversos físicos. Mas a gente tem que trazer coisas que têm a ver com a gente ali do nosso universo também. E por isso que buscar as pessoas que são parecidas com a gente um pouquinho, tem algum traço em comum, podem ajudar a gente também nesse sentido. Nunca vai ser sobre o que fica bem, é sobre o que faz sentido pra você. Então, ó, gente, resumindo isso aqui tudo, pra descobrir seu estilo, em 3 passos muito simples. Tenha referências vivas. Música, cinema, arte, lugares que te inspiram, personagens que você gosta, pessoas que você admira no geral, ícones. Segundo passo, não tenha medo de testar. Não tenha medo de ser ridícula. Não tenha medo de nada. Permita ser uma mistura. Ai, tô básica hoje. Ai, tô mais glamurosa hoje. A gente só entende aquilo que a gente é quando a gente descobre aquilo que a gente não é. E por fim, foco no autoconhecimento estético. Se pergunte o que te representa, o que você quer comunicar. E também como que você quer ser lida. E se isso tá vindo de você ou da necessidade de aprovação. E lembre-se, gente, estilo nada mais é de que dizer pro mundo, eu sei quem eu sou. E aí, minha filha, o maior molho tá justamente aí, em portar aquilo que você é, independente de qualquer coisa. E é isso, gente, vamos ficar por aqui, né? Falei demais, como sempre. Um super beijo pra todas, comenta aqui sobre o seu estilo, se você já descobriu o seu, se você tá em busca, qual que é, bora lá comentar. Gente, mas um último ponto aqui. Quando você tem tanta referência de várias coisas, seu estilo não é copiável, seu estilo é você. Todo o seu repertório de mundo em uma pessoa só. Pensa nisso.